Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. E a conversa hoje é com o pré-candidato à Prefeitura de Santos, Antônio Carlos Banha. Candidato, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Jefferson, obrigado aos nossos telespectadores aí, os que nos acompanham online pelo Diário do Litoral. E é uma honra muito grande estar aqui no teu programa e ter a oportunidade de falar não só da cidade, mas de toda a região e dos nossos projetos aí na vida pública. Obrigado, candidato. Primeira pergunta, pergunta clássica. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Santos? A gente fecha um ciclo no Legislativo Santista, né? São 7 mandatos, um como suplente e 6 mandatos consecutivos como vereador. São 24 anos praticamente, você conhecendo os 4 cantos da cidade. A gente tem por obrigação, nós não somos aventureiros de primeira hora, a gente tem obrigação de conhecer o que a necessidade, quais são as necessidades da população da Zona Noroeste, da Zona Leste, do centro da cidade. A gente tem uma cidade tão bonita, tão conhecida, o maior porto da América Latina, então a gente tem que fazer ajustes para que esses IDHs eles não sejam tão discrepantes. A gente tem na mesma cidade um IDH Suécia, Noruega, Dinamarca, mas ao mesmo tempo nós temos em alguns locais da cidade IDHs de Serra Leoa, da África, Nigéria, doenças infecto-contagiosas. Então você tem que trazer o equilíbrio para uma cidade, né? E esse equilíbrio é que a gente se propõe a fazer, a colocar em ação todo esse doutorado, mestrado e pós-graduação que fizemos nos problemas da cidade. Muitas vezes falam assim, pô, mas vereador, você estava aí. Não. Vereador, ele faz leis, ele legisla e ele aponta as dificuldades. Mas aquele que executa, e essa foi o grande desafio, é aquele que tem a caneta, que detém o poder e governar e eleger prioridades. E a gente sabe hoje o que o povo necessita, com relação à falta de moradias, de habitação, de dignidade, falta de postos de trabalho, muitas redes que geravam emprego se fecharam, a pandemia assolou o mundo, mas assolou a Baixada de uma maneira ímpar. Verdade. A gente tem o maior porto da América Latina, que também outrora nós nos contentamos aí com os postos de trabalho, hoje eles são postos minguados, não atendem a nossa necessidade, e o dinheiro bom é aquele que fica no município, né? Ele sai do porto, entra no comércio, entra nos cofres públicos, tem a prestação de serviço. A gente tem que chamar a responsabilidade, sentar à mesa, a política de sentar à mesa. A política da polarização a gente viu que não dá certo. Um puxa a corda para a esquerda, outro puxa para a direita, e nesse momento a gente tem que sentar à mesa, ouvir, divergir, mas sempre convergir para o interesse público, a necessidade. Para isso tem que conversar bastante com o governo federal, conversar bastante com o governo estadual, porque nós simplesmente hoje somos passagem de servidão das riquezas do país. São 34% do PIB que é escoado no Porto de Santos, e a gente aí ainda tem que fazer obras como da entrada da cidade, que não era da nossa responsabilidade, diga-se passagem, né? Então, essa obra é uma obra complementar que deveria ser executada pela Ecovias. Foi ela que ganhou a segunda construção da segunda pista de imigrantes. Então você tem várias cabines de pedágio, né? Teve uma rentabilidade, teve um lucro assustador. A gente viu aí mais de 8 aditamentos praticamente feitos de maneiras irregulares. Eles foram aí numa delação premiada, pagaram 360 milhões e confessaram que os aditamentos foram irregulares, de maneira escusa. E por que a gente tem que pegar dinheiro da Caixa Econômica Federal para investir numa obra que é da competência do Estado e da própria Ecovias? Foi R$1,5 bilhão de reais. E com R$1,5 bilhão de reais, meu irmão, não pagar nos próximos 10 anos, com o dinheiro do santista, a gente poderia ter equilibrado melhor essa Santos que a gente quer mais justa, mais igualitária, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de novo dessa questão das obras, Ponta da Praia também e tal, que é uma coisa que o senhor comenta muito, pegou bastante no pé. O senhor, ultimamente, a pandemia, como o senhor mesmo disse aqui na entrevista, a pandemia mudou o cenário, ela economicamente ela prejudicou prefeituras, empresas privadas, enfim. E o senhor foi um candidato, um vereador que fez bastante projeto voltado a tentar diminuir o impacto da pandemia na vida do santista.
Quando que o senhor detectou isso e é possível fazer isso? Assim, com problema de arrecadação que a prefeitura ela alega ter e tudo mais? Nós não somos aqui o cavaleiro do apocalipse para dizer que tudo que foi feito na cidade foi tudo equivocado, mas a falta de planejamento, essa é uma marca indelével desse governo que aí está. A falta de transparência no gasto da coisa, no trato da coisa pública. Transparência não existe. E quando a gente vê o governo federal, logo na segunda semana, depois de ter enviado recursos, o governo do Bolsonaro enviou mais de 56 milhões de recursos para o município de Santos e para vários municípios, para todos os municípios do Brasil. A gente viu na segunda semana a Polícia Federal já investigando 17 estados por desvio, por superfaturamento, porque a partir do momento que você está em estado de calamidade, você governa como os tempos de chumbo, você governa através de decreto, você não ouve mais ninguém, é pena, é o dia todo penando, governando através de decreto. Quando você governa através de decreto, acontecem as aberrações que nós vimos no mundo de pandemia. Faz 3 decretos, agora pode, esse suprime o anterior, e na sexta-feira vem o governador, fala uma coisa aí e cancela tudo que foi feito. Nós vimos isso acontecer nos Santos, na Baixada, migrando da parte vermelha, né? Depois para amarela, laranja, e era confusão atrás de confusão, porque se governa dentro do estado de pandemia, de calamidade, dessa maneira, e se compra também. Aí que foi a nossa visão com relação aos gastos. Por quê? A prefeitura, ela não pode reclamar que não teve dinheiro, não. Teve muito dinheiro e dinheiro muito mal gasto. É o que a gente está exigindo hoje, a prestação de contas. É o projeto de lei 46? O projeto de lei que diz o seguinte: primeira coisa, a Câmara libera todos os fundos municipais que tinham dinheiro, fundo da criança, fundo do idoso, fundo da cultura, fundo do desenvolvimento urbano, verbas do PROCON, das multas do PROCON. O Ministério Público tinha verbas também que foram cedidas, todas as verbas represadas ali, elas foram automaticamente desviadas para atendimento ao Covid. O Covid o que é? Salvar a vida. Você vai investir com insumos, né? Medicamentos, internações, leitos de UTI, hospitais. Aí começou. Para onde vai, da onde veio, como gastou, quanto custou, o que foi. E você joga tudo numa panela comum. Você tira todas essas dotações do governo federal que mandou dinheiro, do governo estadual, do fundo. Para onde foi o dinheiro? Essa é a premissa maior do administrador. Eu tenho que prestar conta que esse dinheiro não é meu, é da sociedade. E eu tenho que dizer, olha, eu gastei tanto com azitromicina, eu gastei tanto com leito de UTI, foi tanto para a Santa Casa, foi tanto com curso com o médico, foi tanto para a gente preparar leito. Tem dinheiro do Covid que foi utilizado para obra. Tem dinheiro do Covid que chegou na Fundação Parque Tecnológico para comprar teste de Covid de qualidade duvidosa. Então não houve controle, não houve licitação de onde que eu estou comprando. Estou comprando da maneira corretamente? De quem eu estou comprando? É lógico. E isso deveria ter um acompanhamento. E essa lei, ela diz ali o que gastou, para onde foi, quem comprou, saiu de que dotação, quem é a empresa, porque elas têm que estar qualificadas. A gente está falando de saúde pública, está falando de vida. Nós não podemos comprar remédio de uma firma que cota as gramas, tá certo? Insumo hospitalar de um açougue. Tem que ter registro na Anvisa, tem que ter na vigilância sanitária, tem que ter controle de onde veio. Porque se arvorou num momento de tristeza, num momento de angústia da população, muita gente chorando, perdendo seus entes queridos, pessoas internadas, uns choram e outros vendendo lenço. Então, a lei do Gerson também impera nesses momentos, de levar vantagem. Aí tem que ter o controle, que é o freio, o contrapeso, que a gente fala na Constituição Federal, das leis, que vão dirimir e mitigar e mostrar. População, ó, teu dinheiro está aqui, ó. Eu gastei tanto na UPA Central, eu gastei tanto na UPA da Zona Leste, eu gastei tanto na Zona Noroeste, foram tantas internações, esse cidadão. E o que a gente viu através dos gastos e da qualidade do atendimento? Coisas que indignavam nós mesmos.
Vou te dar um exemplo. Você foi constatado com Covid na UPA. A UPA, você está com Covid, hein? Está com falta de ar? Tá? Não. Então você vai fazer isolamento em casa, vai ter a quarentena. Ó, dá um comprimido de azitromicina, você tomou na UPA, e ainda fala assim para você, procura a policlínica mais próxima para pegar o seu medicamento. Querido, que procura o quê? A pessoa está contaminada, está infectada. Ela dali já tem que ir para casa para não infectar mais ninguém. Aí o que aconteceu? Não aconteceu isso, a pessoa foi procurar, faz um rastro mais de contaminação para buscar o remédio que deveria ser dado já no nascedouro, né? Aí tem a outra forma que vou questioná-lo agora. Se o dinheiro é Covid, se tem um tratamento, você tem que acompanhar o tratamento do paciente. Sim. Ele está fazendo o tratamento de forma correta? Como é que você vai saber isso? Ao final da quarentena, eu tenho que fazer um teste dele, né? Vou fazer um teste desse paciente para ver a imunidade, para ver o anticorpos. Quantos cidadãos em Santos fizeram esse teste? Ninguém. Então, esse não é o dinheiro do Covid, não é para o tratamento do Covid, não é para detectar, para mostrar o campo, quem foi tratado, quem não foi. Que maneira que eu vou descobrir se é com teste, é a contraprova. Não foi feito nada disso. E essa lei, ela explicitava tudo, inclusive dava responsabilidades dentro da própria legislação de quem é quem é o responsável por quê, como é que é, como vai prestar essa conta, e imputava sanções dentro da própria legislação, que está na prerrogativa da própria calamidade pública anunciada pelo presidente Bolsonaro. Ele diz do princípio da publicidade e da transparência que seria fundamental nos tempos de pandemia, por quê? Todos os entes, sejam estaduais e municipais, estavam livres para contratar, porque livres para contratar não há licitação. Então havia aberrações com relação a preço de frasco de álcool, por exemplo, de 3, 4 reais, você pagar 25 reais num frasco. Distorções e aberrações, e como é que você vai controlar isso se você não tiver um romaneio, se você não tiver um espelho daquilo que foi gasto? Nós começamos agora recentemente, eu sou da Comissão de Finanças do município, e a gente tem que prestar conta, pedir a prestação de contas em audiência pública. Essa prestação de contas, quando começou, tive que suspender. Porque, no caso, a UPA Central não tinha feito todo o histórico daquilo que foi gasto no quadrimestre. Se você não tem nota fiscal, você não mostra o que gastou, como é que você vai para uma audiência pública? Eu cumpri a meta, eu atendi 2, 3, 15, 2 mil por dia. Não é isso que a gente quer. A gente quer quanto foi cada um, quanto custou cada cidadão. Tudo que atendeu na UPA Central foi Covid? Não teve mais doença em Santos depois do Covid? Então, tudo que foi feito, desde legislações e atendimento, hoje, todo mundo usa a Covid como muleta. E não é isso. Não dá para enganar a sociedade, a gente tem que prestar conta daquilo. A Covid, ela massacrou todos com a pandemia no mundo, massacrou. Mas tem que ter respeito no trato da coisa pública. Essa questão da transparência que o senhor está citando agora, que faltou transparência com as verbas do Covid e tudo mais. Isso também entra na questão das obras da entrada da cidade, da Ponta da Praia, que foi uma coisa também que o senhor citou muito, principalmente nas suas redes sociais e tudo. A forma como algumas coisas foram aprovadas, rápidas demais, isso também incomodou o senhor, como vereador? Com certeza, tem que ter tempo de maturação. Isso a partir do princípio que você é eleito pelo povo para fiscalizar os atos do Executivo. Eu nunca vi na história da Câmara aprovar 2 projetos na calada da noite para diminuir o prazo da Câmara em analisar. Ou seja, olha, vocês têm que ir aprovar isso aí em 25 dias. Querido, como é que você vai aprovar em 25 dias um histórico da nova Ponta da Praia? Só para você ter um contraponto, o histórico da nova Ponta da Praia fala de impacto de vizinhança, de um trinque, onde foi investido 140 milhões. Então você tem que ver cada cruzeiro, cada real que foi investido naqueles 140 milhões de contrapartida do empresário que fez aquele mega empreendimento na Ponta da Praia, se havia ou não necessidade de fazer este ou aquele equipamento. Se era principal, se era secundário. Tanto é que isso se desdobrou para o próprio Ministério Público, para a ação civil, e a gente batia.
Por que 140 milhões de impacto naquela região, se em outros lugares da cidade a gente tem problemas de habitação, de saneamento, problemas de equilíbrio econômico, que nem a cidade, o centro da cidade que você logo no começo falou. Eu ia emendar isso agora, o centro de Santos está horrível. O centro da cidade a gente sonhou com muitas lendas urbanas, né? Ceasa, Valongo, Porto Madeiro, né? Petrobras. Foi mentira em cima de mentira. E tudo que se constrói em cima de mentira vira um castelo de areia, né? Não tem nada. Hoje nós não temos mais nem tempo para errar. Nós não podemos contrair empréstimo para o futuro devido a todo o recurso que foi dado pelo governo federal. O prefeito seguinte vai ter que pagar só dívida e nós vamos ter que fazer projetos habitacionais para tentar recuperar o centro. Você está dizendo que a Prefeitura de Santos, o próximo prefeito, ele não tem acesso a empréstimos do governo federal? Não, de jeito nenhum. E também o princípio básico do serviço público, que é a motivação, nós não podemos dar aumento para o servidor durante esse ano e para o ano que vem. Ou seja, nós vamos ter que ter uma equipe coesa, enxuta, pagando conta e dando visibilidade para aquecer esses locais como o centro, como moradia, tirando essa diferença de IDH que a gente tem visto aí. Nós temos que tirar Santos do livro, do Guinness Book e as avessas, que é justamente a maior cidade de palafitas da América Latina. Esse é o princípio, é o norte da nossa campanha. Nós vamos ter que trabalhar e aproveitar esse incentivo agora do governo Bolsonaro, que está dando 5%, só 5% de juros ou para o financiamento para a Casa Popular. Ou seja, você só tem que ter o terreno. E nós, 3 dias atrás, ou 4 dias, acabamos perdendo uma nesga de quase 4 quilômetros de terreno do SPU, né? Porque ficamos 9 anos esperando uma habitação naquele lugar. Então isso é falta de compromisso com as políticas públicas hoje. Política pública hoje, no momento de pandemia, é geração de emprego e receita. Vamos ter que diminuir carga tributária. Vai ter que ter um olhar muito grande para a saúde, para a educação e para o pronto-socorro do pobre, que é a ação social. Coleta de lixo é obrigação. Pagamento de funcionário é obrigação. E manutenção e zeladoria. E o resto que vier, meu amigo, você já é um herói para deixar a cidade em pé. É muita despesa, é muita dívida. O futuro gestor vai ter que estar, como dizia os nossos avós, com o papel na mão, fazendo conta todo dia para ver se no final do mês fecha a conta ou não. Vai ter que fazer administração, como faz a dona de casa, né? Que remenda o pano, que estica o seu dinheiro. Vai ter que ter responsabilidade no trato da coisa pública. Candidato, qual é a sua mensagem final à população santista? A mensagem é de fé, de esperança, que a gente jamais pode perder esperança. A gente tem que ter dias melhores. A gente sabe que a motivação é o princípio básico do serviço público. E quando se encastela no poder por 24 anos o mesmo grupo de poder que aí está, logicamente, muitos se arvoram como sendo dono até da cidade. Nós temos que quebrar esse oligopólio que se construiu dentro da cidade de Santos. Temos um oligopólio aí de 10 que comandam uma cadeia econômica e que o resto vive em condições de miserabilidade, de dificuldades. E já chegou também, dentro desses 10 do oligopólio, a água já está chegando na cintura. Que adianta eles terem 500, 600 imóveis e não conseguem alugar, tem 300 que não estão alugados, porque não tem dinheiro, porque o dinheiro não circula na cidade. Então, está na hora de o povo dar, literalmente, o que diz a Constituição Federal, quando a gente fala do povo, pelo povo e para o povo. É isso que a gente está se propondo, é isso que a gente vai fazer. Eu sou um improvável que veio do Macuco, campeei a minha vida política e pública e laboral. Vim, sou oriundo do campus, cheguei na vida pública, fiz o meu papel, ficha limpa, graças a Deus, e quero aproveitar esse conhecimento e, logicamente, com uma nova equipe que tenha os mesmos valores e os mesmos princípios, que esteja interessados em fazer uma Santos melhor, mais justa e mais igualitária para os próximos 30 anos, porque nós estamos aqui de passagem. E o que será dos nossos filhos e dos nossos netos nos próximos 30 anos? Santos hoje, a Baixada Santista,
é a cidade que mais exporta talento para o mundo. O jovem não tem espaço nas cidades, as mães e os pais enchem a veia do peito e do pescoço para poder formar o filho, e a gente vê esses talentos brilharem em todos os lugares do Brasil e até do mundo. Por que não tem oportunidade aqui na terra da liberdade e da caridade? Esse aí é um grande desafio nosso e nós vamos fazer, e nessas próximas eleições, o bom combate. O combate da esperança, da fé e principalmente da oportunidade. Obrigado, candidato. Obrigado. Essa entrevista e outras notícias você confere no site www.diariodolitoral.com.br e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau.